dessa live de hoje é explicar sobre como fazer para que o corpo comece a queimar gordura. Bom, explicando aí sobre como fazer o corpo para que ele comece a queimar gordura, um dado muito importante é que em 2035, então em pouco tempo, mais ou menos 11 anos, um dado estatístico da Organização Mundial da Saúde, que a cada 4 pessoas, 3 pessoas vão sofrer com o problema da obesidade. E olhando ali, eu acredito que isso realmente vai ser a nossa futura realidade. Pensando nisso que eu resolvi falar sobre esse tema, mesmo porque para entender aí como a gordura se forma no nosso corpo e para como eliminar, a gente precisa entender uma parte chata um pouquinho, que é a parte metabólica. E para isso eu vou contar primeiro sobre uma doença que a gente chama de obesidade. O que é a obesidade em si? A obesidade, então, é uma doença em que o paciente ele tem um maior acúmulo de gordura e esse acúmulo de gordura leva aí às doenças que o paciente possui. Era caracterizado como, se a gente pega o peso e divide pela altura ao quadrado e dá o IMC maior que 30. Mas como é que surge a obesidade? Tem vários fatores que indicam aí como é que a obesidade pode surgir, mas um dos principais fatores é que ela é uma doença multifatorial, ou seja, que ela não tem nenhuma causa específica única, não é genética somente, não é questão somente alimentar, tem muitos fatores envolvidos, até um novo campo da medicina diz que a microbiota intestinal também influencia nesse sentido. Mas por que o nosso corpo, a tendência nossa é ficar com obesidade? É porque o nosso corpo ele foi desenvolvido para que ele fosse energeticamente bastante eficaz. Em termos ali, a gente diz que a gente gasta pouquíssima caloria e acumula muita caloria. Isso naturalmente era bom, porque essa gordura armazenada permitia a gente sobreviver por vários períodos aí sem necessidade de se alimentar. E lembrar que a gordura também, ela não é só um estoque de energia, como a gente pensa. Ela tem responsabilidades importantes do nosso organismo. Um deles, elas interferem e ajudam na produção de hormônios. E também ela interfere no hormônio da saciedade. Então, os hormônios da grelina e da leptina. Por isso, quando a gente se trata de obesidade, o principal objetivo não é até perder peso, mas o objetivo é fazer com que o paciente não ganhe mais peso. Não sei se vocês já viram esses programas daqueles americanos que perderam bastante peso, então, depois acompanharam eles e bastante pacientes eles retornaram ao peso original. Isso porque tem alguns mecanismos que a gordura faz com que o nosso corpo tente atingir de novo esse máximo de peso que a gente já alcançou. Um deles é diminuir o metabolismo, o outro é diminuir a nossa saciedade. Então a gente fica com mais fome, tendendo a comer mais para voltar ao peso original. Por isso que quem às vezes chegou a 100 quilos, mas já pesou 120 quilos, ele tem mais dificuldade em perder peso do que aquele que o máximo de peso foi 100 quilos. Não sei se está dando para entender, mas o principal aí coisa que a gente precisa discutir é como se funciona a nossa alimentação. Então, quando a gente come os alimentos não são diretamente processados ou absorvidos nessa forma natural. A gente tem que fazer 2 processos, que seria o processo da digestão. A digestão nada mais é do que quebrar aí o alimento em partículas cada vez menores e depois a absorção. A digestão ocorre então na boca, por uma enzima chamada amilase, depois lá no estômago e depois lá no intestino. Após isso, ela é absorvida lá no intestino. Por isso que tem algumas cirurgias que, por exemplo, a cirurgia bariátrica interfere nesses 2 mecanismos. Então vai interferir na questão da digestão e também na questão da absorção. Na digestão seria, na cirurgia bariátrica, ela diminui o tamanho aí do estômago, então você vai acabar comendo menos. E na absorção, ela retira uma parte, desvia o trânsito, na verdade, do intestino para uma outra área do intestino que absorve um pouquinho menos de calorias. E por isso tem deficiência vitamínica no caso. Então, esse é o princípio aí da digestão. Entendendo isso, aí a gente tem que lembrar que os alimentos vai ter então 2 características. Vai ter se ele é fácil de ser absorvido ou não, ou se é fácil ou difícil, e se ele é muito ou pouco calórico. Juntando isso aí, tem que lembrar do famoso índice glicêmico, que eu às vezes já comentei aqui no Instagram, e eu falo bastante,
nas consultas, mas que eu acho que é o essencial para entender. Claro que tem que lembrar de outro fator que é a carga glicêmica, mas eu explico depois. O índice glicêmico, deixa eu mostrar, acho que vocês três já sabem, mas para quem vai acompanhar depois, o índice glicêmico nada mais é o quê? Então é a rapidez com que o açúcar ele se eleva depois com que a gente consome o alimento, tá? Então tem alimento glicêmico alto e alimento glicêmico baixo. Isso vai influenciar no quê? Na subida do açúcar no sangue. Qual que é o normal de uma pessoa que tem, para entender isso, esse gráfico ajuda a explicar também sobre diabetes. Qual que é o normal? A gente colhe o sangue e normalmente o nível de glicemia é para ficar 2 horas depois o mesmo nível. No paciente que tem diabetes, qual que é o problema dele? Ele come, só que daqui 2 horas depois ele vai estar num nível superior, bem mais alto. Então isso é o diabético. Então ele come, ele chega a subir, faz bastante alto, só que ele não volta ao nível original. No pré-diabetes seria um pouquinho semelhante, só que volta um pouquinho abaixo, não em níveis tão altos. E isso, a longo prazo, né, no diabético, vai causar aí doenças pelo nível de glicemia mais alto. O índice glicêmico mais alto, então, seria alimentos que têm baixo índice alimentos com carboidratos, né, então massa, pão, arroz, batata, açúcar, refrigerante, tá? Então são alimentos que você consome e daqui pouco tempo ele subiu a glicemia muito alto e isso faz com que o corpo necessite soltar uma enzima, um hormônio chamado insulina. Assim, essa insulina é responsável, na verdade, por a gente ganhar peso. Como que a insulina abaixa aí esse açúcar no sangue? Ele faz com que esse açúcar que está dentro do sangue, né, ele precisa abaixar. Mas a gente não joga fora esse açúcar que está no sangue. A insulina é responsável por pegar esse açúcar e armazenar. Para explicar, eu gosto de usar uma explicação aí, para ser mais fácil, como vocês se imaginassem que tivesse 3 compartimentos, né? Então a insulina pega esse açúcar e joga num compartimento da célula, para ser usado como energia, joga no compartimento do músculo, para ser guardado como energia na forma de glicogênio. Glicogênio é um acúmulo de glicose, que a gente junta várias moléculas e deixa acumulado, e depois guarda também como molécula de glicogênio lá no fígado. A importância disso é que esses estoques eles têm limite. Então não cabe mais na célula, não cabe mais no músculo, não cabe mais no fígado. Então o fígado ele é responsável pelo processo de pegar esse excesso de calorias e transformar em triglicerídeos. Não sei se alguém já tem triglicerídeos altos aí, mas essa é a justificativa do porquê seu triglicerídeo está alto. Então o corpo ele pega esse excesso de calorias, transforma em triglicerídeos, que é um armazenamento de gordura, e esse triglicerídeos ele é distribuído ao longo do corpo para ser acumulado como gordura. Isso faz com que a gente comece a ganhar peso. Nas mulheres, essa distribuição dessa gordura ocorre até a menopausa, né? Majoritariamente na gordura subcutânea, que a gente fala da superfície, né? Então seria mais questão de rosto, braço, quadril. E já no homem, essa distribuição ocorre mais na cintura abdominal, essa que é ruim, a gente diz que é o acúmulo da gordura visceral. Isso até a menopausa. Depois da menopausa, os hormônios femininos deixam de agir e aí a mulher começa a ter também esse acúmulo mais nessa região da gordura visceral. Por isso que a gente diz que até aí a menopausa, as mulheres morrem menos e depois da menopausa a mortalidade é igual por doença cardiovascular. Mas jogando aqui na curva, então a gente tem que comer um alimento glicêmico mais alto, então a glicemia ela vai cair, fazendo com que esse açúcar no sangue ele abaixe. Caindo essa glicemia, o paciente vai sentir sintomas às vezes, não sei se vocês têm, quem tiver aí sintomas me diz. Então aí comer um pão, comer um refrigerante, comer um doce, daqui mais ou menos 1h30 você pode estar sentindo sintomas de sonolência, abrição de boca, queda do rendimento, alteração aí de concentração, né? Ou mesmo fome. Ah, doutor, mas por que isso acontece? Se eu comi faz pouco tempo e eu ainda estou com fome. Isso ocorre porque o açúcar que vai influenciar nessa questão dos sintomas é o açúcar que está dentro da corrente sanguínea. E como eu expliquei, esse açúcar não está mais lá na corrente sanguínea, está armazenado nesses 4 compartimentos. Então aí geralmente o paciente ele acaba comendo de novo, porque às vezes não tolera esse mal-estar e faz com que tenha uma nova subida aí, da glicemia. Isso faz com que a longo prazo, né, tenha aí um acúmulo de gordura, porque sempre está no estado alimentado, tá?
Então, para explicar então, né? Então, pela manhã, jogando na coisa, pela manhã então é bastante aí carboidrato, então aí açúcar no café, um pão, né, com manteiga. No meio da manhã, porque alguém mandaram, né, não pode ficar sem comer, aí come uma fruta. Aí no almoço come mais bastante arroz, né? À tarde aí um salgado, algum pão de queijo ou qualquer outra coisa mais carboidrato. No jantar bastante arroz e assim vai. Então está sempre no estado, geralmente os pacientes agora estão sempre no estado alimentado. Até por recomendação aí, o pessoal diz que tem que comer de 3 em 3 horas. Só que tem um tiro no pé, né? Ah, não, se eu comer em 3 em 3 horas você vai ficar saciado. Só que você está sempre no estado alimentado. No estado sempre alimentado, você vai estar sempre no estado de acúmulo de energia, nunca precisando com que o corpo vá resgatar essa gordura que você armazenou e transformar em energia, tá? Então aí você tem que lembrar dos alimentos. Então o que você deve fazer? Vai ter que mudar o tipo de alimento. Vai ter que mudar para alimentos com índice glicêmico mais baixo. Alimento glicêmico mais baixo segue mais ou menos essa curva. Quem está aí tá dando para entender? Bom, essa curva aqui é dos alimentos glicêmicos mais baixos. Então aqui o que a gente diz? São alimentos que têm um teor glicêmico mais baixo e também uma digestibilidade diferente. Então são mais difíceis de ser digeridos. Quais são alimentos glicêmicos mais baixos? São as proteínas. As proteínas são glicêmico mais baixo. Depois verduras e legumes. Frutas, eu gosto de dizer que ela tem glicêmico médio em geral. Algumas têm realmente glicêmico baixo, mas tem que tomar cuidado com fruta. Depois eu explico o motivo. E também carboidrato, tem glicêmico mais alto. Sabendo disso, você vai ter que tentar fazer com que o seu corpo consuma mais alimentos glicêmicos mais baixos, porque você vai ter um efeito que às vezes a gente não está sabendo, mas é o efeito da saciedade, a questão da sustância, né? Então você come aí um alimento glicêmico mais baixo, no caso uma proteína, ela vai subir a glicose, só que ela não sobe tanto, não fazendo pico, não joga tanta insulina, e isso faz com que não abaixe tanto aí os níveis de glicemia e você fica um pouco mais saciado. Isso a longo prazo faz com que você consiga comer menos, né? Sabendo disso, quem está entrando agora, eu vou deixar salvada essa live para não ter que ficar repetindo conteúdo. Mas se quiser compartilhar para mais pessoas também, essas orientações vai ser muito bom. Sabendo disso, você tem que estruturar seu prato. Então, não precisa nem ficar contando caloria, tá? Depois eu explico o motivo, mas seria então, você pega um prato, desde que não pega um prato gigante, é claro, né? E vai dividir ele na metade. 50% tem que ser verduras e legumes, 25% carboidrato, 25% proteína. Ah, doutor, por quê? Porque, como eu falei, verduras e legumes têm glicêmico baixo e proteína tem glicêmico baixo. Então, 75% do seu prato vai ser forrado de alimento glicêmico mais baixo e só 25% vai ter o alimento com glicêmico mais alto. Fazendo com que essa curva, mesmo que você coma carboidrato, não seja tão íngreme assim, então não tem tanta liberação de insulina e você vai sentir o efeito da saciedade, então vai precisar comer menos. Não tão frequente, a gente diz, né? A ordem como você vai comer esses alimentos vai influenciar também o resultado. Ideal é comer primeiro a proteína. Então, primeiro, por que a proteína, né? Não sei se vocês já comeram churrasco, se panturraram de carne. Lembra que no almoço, lá no final da noite, você ainda está lembrando da carne, né? Isso é pelo mesmo efeito, porque as proteínas, elas demoram mais tempo para ser digeridas. Então, você comendo ela primeiro, seu cérebro entende ali, seu estômago, né, na verdade, ele entende que você comeu uma proteína e faz com que o esvaziamento do estômago seja mais lento. E como eu disse, né, a absorção ocorre só lá no intestino. Então, se demora mais tempo para sair do estômago para ir no intestino, essa subida é mais lenta. Então, você come a primeira proteína, depois verduras, legumes e por último carboidrato. Então, por que eu não preciso pesar na balança, né? Porque só para você ter noção, 100 gramas de alface tem 5 calorias. Aquele pacotinho de açúcar, não sei se alguém já teve a curiosidade, tem 20 calorias. Ou seja, para dar um pacote de açúcar, você precisa comer 400 gramas de alface. É praticamente impossível você comer tanta alface assim. Então, por isso que não precisa, a meu ver, ficar pesando, desde que você siga essa regra aí a olho nu mesmo, certinho? Isso explica aí a questão de como a gente acumula gordura. Então a gente acumula gordura por causa da insulina. Até para ser mais fácil de explicar, não sei se vocês conhecem uma doença chamada diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 é diferente do diabetes tipo 2 que eu expliquei. O diabetes tipo 1, o paciente ele já não tem o pâncreas funcionando na liberação da insulina.
Então ele tem, mesmo comendo um monte, né, ele vai estar com a glicemia muito alta. Então em teoria era para ele engordar, mas ele não engorda, na verdade ele faz o contrário, ele começa a se autoconsumir, começa a perder peso, a emagrecer. Isso porque a insulina tem esse papel responsável de fazer com que o açúcar que está dentro do sangue, ela entre nas células para ser utilizada ou armazenada. Então o que está fazendo aí as pessoas a chegarem a ganhar peso ou acumular gordura é a insulina. Thor, você disse que ia falar sobre como perder gordura. Para isso você tem que fazer com que ative um outro hormônio, que a gente diz que é o hormônio chamado glucagon. Então a insulina é responsável por, quando a glicemia está alta, baixar. O glucagon é responsável por fazer, quando a glicemia está baixa, fazer com que a glicemia suba. E ele faz com que suba por dois processos. Uma é queimando essa reserva que você tem, que a gente chama de glicogênio, quebra em moléculas menores e transforma em açúcar. Outra é quebrando também a gordura, quebra em moléculas menores e transforma em energia. Para ativar o glucagon, só tem aí duas formas, né? Ou você consumir em menor quantidade, ou seja, se seu corpo necessita de 1.500 calorias e você consome menos, isso, 1.200, aí você vai ter que tirar essa quantidade de energia de algum lugar. Então ele vai quebrar aí as reservas que você acumulou. Então ele vai quebrar a gordura, transformar em energia. Até aí tudo bem, mas ele pode quebrar também músculo, então tem que tomar cuidado nesse processo. Depois eu aprofundo mais nesse aspecto. Outra forma é você fazendo o que a gente chama de jejum intermitente, ou seja, você vai você janta, né? Você pula o café da manhã, não consome nada, pode tomar café, mas sem açúcar, não pode ingerir nenhuma caloria, e depois só vai almoçar. Nesse período aí de 16 horas, você está gastando energia, porque você está trabalhando, está se exercitando, só que não está entrando nada de energia. E a nosso fígado, né, ele tem, que eu falei, a reserva de glicogênio, só que ela dura em torno de 8 horas, mais ou menos. Então, deu 8 horas, acabou essa reserva de glicogênio, você vai estar aí necessitando queimar a energia de algum lugar, no caso, começa a queimar a gordura. Então, isso é uma boa estratégia. Qual que é o principal problema do jejum intermitente, aí que às vezes o pessoal resolve fazer e faz sempre, né? É que se você fizer todos os dias, seu corpo vai entender que você está no estado de privação alimentar e ele vai fazer com que entre em ação algumas funções aí do organismo que deixa seu metabolismo mais lento, ou seja, você vai ter mais dificuldade de perder peso, além disso deixa seus músculos mais eficazes, então aí você vai ter que fazer pouco exercício para gastar essa caloria. Isso é complicado. Então, aí, o ideal, eu recomendo fazer, se for fazer jejum intermitente, como estratégia para perda de gordura, fazer 1 ou 2 dias na semana aí, para não ter esse choque nesse sentido. Acho que, em termos aí, a gordura animal, boa pergunta, Marie-Claire. Na questão aí, até mais ou menos a década de 90, ali, alguns trabalhos associavam aí o consumo alto de gordura ou carne animal com o aumento do colesterol, com aí a finalidade de achar que a gordura animal entrava direto na corrente sanguínea e isso que aí prejudicava o nível do colesterol. E cada vez mais trabalhos têm demonstrado que, na verdade, o que aumenta o nível do colesterol é essa gordura que o nosso próprio corpo produz. Aquilo que eu falei, então aí quando a gente produz mais aí triglicerídeos, vai aumentar aí a gordura. É claro que fica muito difícil da minha parte de liberar, né? Come gordura à vontade, mas não é tão prejudicial assim como a gente achava até pouco tempo atrás, não. Então a gordura animal não é prejudicial, não. Pode ingerir. Eu recomendo sempre tentar ingerir aí uma gordura animal aí com não tão com muita gordura mesmo, né? Mas peixe ou frango, né? Nesse sentido, eu acredito que seja melhor. Até tem a questão dos agrotóxicos e tudo mais que isso vai influenciar, mas em termos aí de colesterol, gordura, carne animal não é tão vilão como a gente pensava, não. O vilão mesmo é o açúcar. Se você diminuir o açúcar, você vai ver que seu colesterol ele vai abaixar. Porque abaixa se eu não como carne nenhuma, né? Então é até estranho. Eu estava tentando virar vegetariano e meu colesterol só estava piorando. Putz, por que está piorando? Porque quem é vegetariano ele consome bastante carboidratos, né? Porque os
vegetais, eles têm pouca proteína. Então acabou piorando o meu colesterol basicamente por causa disso. Claro que sim, é possível ser vegetariano, mas aí tem que tomar cuidado com o aporte proteico, que às vezes seu aporte proteico pode estar baixo. Aí às vezes precisa suplementar aí com whey ou alguma outra coisa assim, ou procurar vegetais com alto teor de proteína. Mais alguma dúvida? Outra coisa que faz com que aumente gordura no fígado é o próprio açúcar. Por quê? Porque a gente tem três tipos de açúcar no ambiente, né? Então aí tem o açúcar da glicose, tem o açúcar das frutoses, seria das plantas, e a galactose, que é o açúcar derivado do leite. Todo o nosso corpo, todas as células do organismo, elas utilizam a glicose como reserva de energia e conseguem processar a glicose para guardar, para fazer as atividades. Só que só tem um lugar que consegue processar a frutose, que é o fígado. Então o fígado ele vai usar essa frutose. Se você consumir alimentos que tem muita frutose, açúcar, mesmo as frutas, ele vai pegar esse açúcar e vai usar se ele estiver necessitando de energia. O problema é que a gente quase não necessita de energia para o fígado, né? Porque ele está sempre cheio, né? Então o fígado vai pegar diretamente essa frutose e converter em gordura. Até trabalhos aí que pegam ratinhos deram a mesma quantidade de calorias para o mesmo grupo de ratos. Então, quantidade de calorias iguais, né? Só que a calorias desse aqui vinha de uma alimentação balanceada, né? Outra, a quantidade de calorias era basicamente vinda de refrigerante ou bebidas açucaradas, a gente pode dizer, né? E fizeram aí o acompanhamento dos ratos e não lembro a quantidade de tempo, mas eu sei que o peso final dos dois era igual, ou seja, o ratinho comeu a mesma quantidade de calorias, então não influenciou na questão do peso, porque o peso é resultado disso. Só que fizeram a autópsia deles. Nesse ratinho que comia saudável, com uma distribuição correta dos alimentos, ele não tinha gordura no fígado. Já nesse ratinho que comia basicamente as calorias provenientes de bebidas açucaradas, ele tinha gordura no fígado. Justamente por esse processo. Porque como ele recebia caloria vinda de frutose, se transformava em gordura no fígado. Então o fígado deles era gorduroso, apesar de não serem gordinhos. Isso justifica aí porque a gente encontra bastante falso magro por aí. Não sei se vocês já perceberam, né? Paciente que é magrinho, só que tem aquela barriga e faz ultrassom, tem gordura no fígado. Putz, por que tem gordura no fígado se ele não é teoricamente obeso? É por causa disso. Porque a boa parte da caloria provavelmente está vindo de alimentos açucarados ali, ou doce. Por isso que é importante tentar reduzir o consumo de açúcar, porque o açúcar é uma molécula que tem a glicose e a frutose. Então, se você reduz o açúcar, você vai diminuir essa quantidade de frutose. Por isso que eu falei que frutas não é uma estratégia muito boa aí, se você abusar, né? Eu recomendo, porque a fruta tem frutose, né? Eu recomendo você limitar no máximo 2 ou 3 por dia e de preferência depois da refeição. Nada de colocar nos intervalos, na minha opinião, né? Porque se você colocar no intervalo, você vai iniciar um novo estado alimentar que vai causar esse aumento da glicemia, o índice glicêmico que eu falei. Quem gosta de... E tem outro efeito da frutose, é que a frutose, ela atravessa a nossa barreira hematoencefálica do cérebro e age numa região, tem receptores do cérebro, que capta essa frutose e faz com que a gente queira comer mais. Quem já comeu doce, né, ou uma fruta já percebeu, né? Come uma fruta, já fica com aquela vontade de comer mais, né? Isso é justamente por causa desse efeito da frutose que tem no cérebro. Biologicamente, isso era bom, porque as frutas eram uma boa fonte energética aí, para os caçadores na nossa época. Nessa época pré-histórica, né? Substituir o doce da sobremesa pela fruta pós-almoço. Eu acho que é uma boa estratégia, tá, Priscila? Porque se você comparar o nível de frutose da fruta comparado da sobremesa, é muito menor, tá? É muito menor. Então é uma excelente estratégia aí você fazer isso. Eu até faço também. No jantar eu como uma laranja como estratégia para diminuir o nível de quantidade de doce. Eu acho que é o correto, na verdade, você usar a fruta como uma estratégia para diminuir a vontade do doce, como sugestão da sobremesa. Não como estratégia para se manter sem fome.
apareceu aqui. Mas aí só tem que tomar cuidado com fruta. É aquilo que eu falei, né? Tem frutas com glicêmico alto, médio e baixo. Ah, Arthur, como que eu procuro? Eu vou falar a minha estratégia. E não é nada muito diferente da que eu recomendo, tá? É meio que impossível saber glicêmico de tudo, né? Tem aplicativos, mas é só você digitar aqui, né? Índice glicêmico no Google mesmo, tá? Que é o mais inteligente de todos. Goiaba. Aí você digita aqui, glicêmico da goiaba. Eu sei da goiaba porque eu sei que o glicêmico dele é baixo, né? 23. Então, é uma boa fruta para não fazer esse aumento, né? da glicose. Glicêmico banana. 51, tá vendo que ele é médio, né? Então tem frutas glicêmico médio, alto e baixo. Ah, Arthur, glicêmico, então eu vou... O que eu vou escolher de café da manhã? Aí eu vou comer uma tapioca. Aí a tapioca tem glicêmico de 115. Então, melhor comer pão, tá? Se você for comer tapioca. O pão tem glicêmico de 70 a 85, né? E assim vai, né? Arthur, quer dizer que eu tenho que ficar bitolado em ver índice glicêmico de tudo? Não, porque tem um outro fator que é difícil de explicar, mas chama carga glicêmica. Carga glicêmico é o quê? É a quantidade. Então, por exemplo, você vai comer uma bala. Tipo, eu não vou comer bala. O glicêmico da bala não sei qual, mas imagino que seja alto. Vai se limitar a não comer por quê? Né? Depende da quantidade. Uma bala não vai fazer tanto estrago se você comer um pacote inteiro de bala. Ou, por exemplo, chocolate. Né? Você vai comer uma caixa de chocolate ou vai comer um chocolatinho só. Então, não se limite somente ao índice glicêmico. Limite a quantidade do que você vai consumir. Isso é mais importante até do que ficar olhando a questão do índice glicêmico em si. Tem que lembrar da quantidade. Um índice glicêmico, aqui tem no gráfico, mas acima de 70, a gente diz que é glicêmico alto, entre 56 a 70 é glicêmico médio, e abaixo de 55 é glicêmico baixo. Isso, da onde vem esse glicêmico? Na verdade, ele é feito isoladamente, tá? Então tem que encarar também de uma forma não somente ver o índice glicêmico, né? O glicêmico pega indivíduos em jejum, come esse alimento e mede a glicemia depois. Só que vários fatores vão influenciar a digestão, né? Então, por exemplo, se você consome um alimento glicêmico alto, mas se você forra ele com alimento glicêmico baixo, então, por exemplo, vou comer comer um pão, né? Um exemplo. Então, tem glicêmico alto. Ah, eu não vou comer pão mais, porque tem glicêmico alto. Você pode comer alimento glicêmico alto, mas aí o ideal seria colocar junto com alimento glicêmico baixo, né? Tipo uma proteína, um frango, ovos. Aí acrescenta também fibras, né? Porque as fibras também vão dificultar a digestão. Coloca uma salada, alface, esses outros alimentos aí. Então, você tem que encarar assim, olhar o glicêmico, mas tem que encarar a alimentação como um todo, né? Se você consome esses alimentos com fibras ou com alguma proteína, a digestão vai ser mais lenta e o impacto na sua glicemia vai ser menor. E o impacto na questão da produção de insulina e ganho de peso também vai ser bem menor. Mas um bom parâmetro é começar... É questão de ficar fuçando, né? Na dúvida, olha e vê. O melhor parâmetro que eu acho, na verdade, não é tão ficar olhando isso, tá? Eu olho e falo a questão da saciedade mesmo. É claro que a fome, ela tem vários fatores. Não é só a questão essa de glicose e tudo mais. Tem fatores psicológicos, tem fatores externos que podem influenciar na só questão da fome. Mas se você almoçou e daqui, por exemplo, café no meio da tarde, almoçou meio-dia, lá pelas 2 horas, tá com fome, tem que ver essa questão desses outros tipos de fome, que a gente pode abordar em outro assunto, mas não é normal você estar em 2 horas com fome de novo. Tem que ver se você não está consumindo alimentos que não estão te saciando. Então, ou se você está consumindo muito alimentos com glicêmico alto. Então, ele tem que só ajustar, né? Se você está com fome em pouco tempo, quer dizer que o que você está consumindo não está te dando saciedade. Aí você pode colocar estratégias, né? Aumentar a proteína, aumentar a fibra. Nesse sentido, vai ser melhor. Ou diminuir carboidrato, também vai ajudar. Acho que seria isso.
Se alguém tiver mais alguma pergunta, para não ficar meio longo, eu vou resumir aqui para depois, para quem vê o vídeo depois, fica mais fácil. Tem mais alguma dúvida? Bom, quem gostou, compartilha essa live para as próximas pessoas da família, que eu acho que é importante a gente ter essa noção de como aí a gordura se forma, para a gente entender como a gente tira a gordura, na verdade, né? Se a gente não sabe como ela se forma, não tem como a gente saber como é que tira. Como aí, resumo da live, o que é mais importante é você tentar entender que o que vai fazer você ganhar gordura ou não é o nível de insulina que você apresenta, e tem maneiras, estratégias da gente estimular menos a produção de insulina no nosso corpo. Uma delas é tentar evitar o acúmulo ou alimentos que têm glicêmico mais alto. Claro que você tem que ficar de olho também em como aí os alimentos vão influenciar na questão da sua alimentação, nesse processo de digestão. Mas de maneira geral, tente aí pegar seu prato, né, e dividir pela metade, 50% verduras e legumes, 20% carboidratos, 25% proteína. Tenta consumir aí de preferência a carne primeiro, depois verduras e legumes e por último o carboidrato. Eu recomendo aí limitar o consumo de açúcar. Em termos, o recomendado é limitar no máximo 25 gramas de açúcar diário por dia. Acima disso já tem trabalhos demonstrando, né, a incidência de doenças. Para não deixar vocês assustados, mas acredito que umas 40 doenças estão relacionadas ao consumo de açúcar elevado. Tá? Se não me engano, é 7 tipos de cânceres, 12 ou mais doenças cardiometabólicas, né? Doenças respiratórias, doenças da pele até, né? Então a gente pode dar por consumo de açúcar. Tô divagando, né? Então aí, tentar limitar a quantidade de açúcar por dia. Lembrar que não é só o açúcar que você adiciona nos alimentos, mas os açúcares adicionados. Depois eu posso fazer uma live como detectar esses açúcares adicionados. E você também evitar de preferência as bebidas açucaradas. O que está levando as pessoas a ganharem peso é o refrigerante. Infelizmente é o refrigerante. Não tem outra forma aí de a gente consumir tanta caloria assim. Né? Porque se for ganhar a quantidade de calorias que as pessoas estão consumindo por bebida é bastante. Lembrar da cerveja também. Então são ensinamentos aí para você levar para casa. E tentar aí colocar estratégias para estimular o outro hormônio, que a gente chama de glucagon. Então, ou você consumir em menor quantidade comparado à sua taxa metabólica basal. Eu não expliquei nesse vídeo para não ficar longo, mas depois a gente pode fazer uma explicação certinha. E fazer na estratégia de jejum intermitente, de preferência não todos os dias, senão você pode acabar piorando seu metabolismo, na verdade, no máximo 1 ou 2 dias. Esses seriam os ensinamentos aí dessa live de hoje. Se gostaram, deixa aí um comentário para o Instagram ficar pedindo engajamento, essas coisas assim, para poder divulgar para mais pessoas. Certinho? Até mais, hein? Tchau, tchau. Obrigado, mãe Claire. Obrigado, Priscila. Obrigado, eles, por estarem na live. E meu irmão também entrou. Até mais. Tchau, tchau.